Olá, começa agora mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Nosso tema de hoje é a inflação brasileira, que depois de meses de resistência, finalmente encontrou algum alívio. É possível que o índice de preços ao consumidor, o IPCA, termine 2025 dentro do limite de tolerância da meta de inflação, que é de 4,5%. E isso é algo que não aconteceu em 3 dos últimos 4 anos. A trégua dos preços é uma boa notícia, mas existem razões para seguir alerta. Alguns dos fatores que jogaram a favor da melhora da inflação em 2025 podem contribuir para uma piora no ano que vem. O que será que deve voltar a pesar no bolso dos brasileiros? Esse é um dos assuntos que a gente vai explorar no episódio de hoje. E a Cláudia Moreno, que é responsável pela cobertura de Brasil aqui na equipe econômica do C6 Bank, ela também vai explicar como esse cenário pode influenciar os movimentos dos juros brasileiros, da taxa Selic, no ano que vem. Outra notícia importante por aqui é o fim da tarifa extra aplicada pelos americanos sobre várias importações brasileiras. A gente vai explicar melhor quais produtos foram beneficiados. Já nos Estados Unidos, o tema é a ata do Banco Central, que deixou mais incerta a possibilidade de um novo corte de juros ainda nesse ano. E a gente fala ainda de inflação no Reino Unido. Então fica comigo até o final para entender o que está rolando por lá também. Eu sou a Júlia Nunes e hoje é 24 de novembro de 2025. Vamos lá? A melhora da trajetória da inflação no Brasil foi notável. Até a metade do ano, os analistas de mercado ouvidos no Boletim Focus, aquele que é elaborado pelo Banco Central, eles acreditavam que a inflação terminaria 2025 em 5,5%. Agora, as expectativas estão um pouco abaixo dos 4,5%, que é justamente o limite de tolerância da meta de inflação. Essa foi a primeira vez em quase um ano que os analistas demonstraram confiança de que o IPCA desse ano não vai estourar a meta. E vale lembrar que, se isso acontecesse, não seria exatamente algo novo, A inflação ficou acima do limite de tolerância no Brasil em 2021, em 2022 e 2024. Muito da melhora das projeções aconteceu depois que o próprio índice de inflação passou a mostrar números mais brandos. O IPCA acumulado em 12 meses caiu de 5,5% em abril para 4,7% em outubro. E para explicar essa trégua recente dos preços, basta olhar para dois fatores: o câmbio e os preços de produtos básicos, as commodities. Não é novidade que o dólar tem perdido força no mundo, inclusive frente ao real. O ano começou com a moeda americana cotada a R$ 6,15. Na última semana, o dólar ficou em 5,40, então uma queda de mais de 10% até aqui. E com o dólar enfraquecido, itens importados, insumos trazidos de fora e até mesmo produtos brasileiros negociados no exterior, eles tendem a ficar mais baratos. E aí esse alívio se traduziu, por exemplo, em uma inflação mais comportada de bens industriais, que costumam ter componentes importados. E algo parecido aconteceu com as commodities. A queda dos preços de grãos contribuiu para um recuo da inflação de alimentos de quase 8% em abril para 4,5% em outubro. Já a desvalorização do petróleo teve reflexo nos preços de combustíveis no Brasil. Foi por causa desse panorama externo mais favorável que a gasolina foi reajustada para baixo 2 vezes nesse ano, em junho e em outubro, o que retirou, digamos assim, 0,2 ponto percentual da inflação de 2025. Mas olha, por mais que a situação esteja melhor para os preços agora, a gente enxerga vários desafios para 2026. Os ventos favoráveis para a inflação devem trocar de direção. Em primeiro lugar, o real deve parar de ganhar força. A gente acredita que o câmbio pode voltar a depreciar, retornando aí para o patamar de R$ 6,00 no fim do ano que vem. Além disso, a piora das contas públicas brasileiras, que foi inclusive o assunto do nosso episódio na semana passada, ela tende a reduzir a confiança de agentes externos, como os investidores. E aí isso limita o fluxo de dólares entrando no país, o que, por fim, afeta o câmbio. Se isso acontecer, essa possível valorização de 10% do dólar deve reverter a melhora recente das categorias de inflação que sofrem influência do câmbio. Vai ser uma inversão de sinal na equação. Agora, a perspectiva para as commodities é um pouco diferente. Ao contrário do que a gente enxerga para o dólar, a gente acredita que a cotação dos produtos básicos não vai subir, mas os preços devem parar de cair. Ou seja, esse fator vai deixar de contribuir para a melhora da inflação. E acima disso tudo, também está o fato de que os custos dos serviços não dão trégua por causa da economia aquecida. Enquanto as outras categorias do IPCA tiveram queda desde abril, a inflação de serviços teve uma ligeira alta e está em 6,2%. E como os serviços são um componente de maior peso no IPCA, é difícil enxergar uma melhora consistente da inflação sem a contribuição dessa categoria. O fato é que, enquanto os serviços continuarem encarecendo tanto,
a inflação deve continuar acima da meta no Brasil. É importante ter em mente que a melhora recente dos preços é muito bem-vinda, mas ela está distante de ser um sinal de que a inflação está sob controle. A gente ainda enxerga um caminho árduo até o alcance da meta de 3%. E é justamente por causa disso, dessa visão de que o caminho para a inflação vai ser desafiador, que a gente acredita que os juros brasileiros vão continuar elevados no longo prazo. Existe sim uma expectativa por cortes na Selic no ano que vem, mas esse ciclo de flexibilização deve ser limitado. Quem explica melhor essa história é a Cláudia Moreno, responsável pela cobertura de Brasil e também dos Estados Unidos, aqui na equipe econômica do C6 Bank. Cláudia, a gente contava aqui no penúltimo episódio do podcast que o Banco Central brasileiro deve começar a reduzir a Selic lá para março do ano que vem. Até onde deve ir esse ciclo de cortes? Júlia, existe mesmo uma expectativa pelo início do ciclo de cortes da Selic. E essa expectativa não é à toa, já que os juros estão em 15%, no maior patamar em quase 20 anos. A gente vê o Banco Central começando a cortar os juros em março, em uma dose pequena a princípio. A nossa expectativa é que esse primeiro corte seja de 0,25 ponto percentual e que a partir daí o Copom vá ajustando a taxa ao longo de 2026. No fim do ano que vem, a gente acredita que a taxa Selic vai chegar a 13%. É claro que faz diferença sair de juros de 15% para 13%, mas a gente precisa reconhecer também que essa Selic de 13% ainda é uma Selic bastante elevada. Mas existe entre parte dos analistas de mercado uma visão de que o Copom vai um pouco além. A mediana das expectativas do Boletim Focus está apontando para uma Selic de 12% no fim do ano que vem. Por que a gente acha que a flexibilização não vai tão longe assim em 2026? Bom, antes de tudo, vamos lembrar que Selic em 12% ainda é bem elevada. De qualquer modo, a nossa visão está um pouco diferente da do mercado, justamente por conta do comportamento esperado da inflação. No momento, o Copom está vendo tanto uma melhora na dinâmica dos preços no presente, quanto uma melhora nas projeções de inflação nas próprias contas do Banco Central. E esses dois elementos são fundamentais para dar confiança para o Copom começar a cortar os juros. O problema é que a inflação corrente deve parar de melhorar, pelos motivos que a gente citou agora há pouco. A nossa expectativa é de um IPCA em 5% no fim do ano que vem, o que é uma inflação acima do limite de tolerância da meta. Quando a inflação corrente piora, a tendência é que isso contamine as expectativas de inflação, reduzindo a confiança no controle dos preços. Isso tudo deve acender um alerta no painel do Copom e pode, assim, limitar o movimento da queda da Selic. Vai ser muito importante também observar os movimentos dos juros nos Estados Unidos. O Banco Central americano começou a reduzir as taxas, mas ele ainda tem dúvidas sobre até onde vão esses cortes. Justamente porque a inflação por lá segue acima da meta, podendo inclusive voltar a subir por causa das tarifas. Se os juros americanos pararem de cair, o dólar pode parar de perder força. E aí teríamos mais um fator que deixaria de aliviar a inflação no Brasil. Com tudo isso na conta, fica difícil acreditar em uma Selic muito abaixo desses 13% até pelo menos o fim do ano que vem. Agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar de tarifas. O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele revogou a tarifa adicional de 40% que ele tinha aplicado sobre vários produtos brasileiros, como café, carne bovina, frutas e peças de aeronaves. O impacto econômico dessa medida deve ser limitado, já que o Brasil tinha conseguido redirecionar boa parte das exportações afetadas pelas tarifas para outros países. Na nossa visão, essa nova decisão do Trump reflete uma postura mais pragmática dele, para conter mesmo o aumento do custo de vida dos americanos, que são grandes consumidores de carne e café. E apesar de não revogar todas as tarifas vigentes, a medida marca algum avanço diplomático entre os dois países, né? Depois de meses de tensão comercial, o tom das conversas mudou de uma chance de escalada das tarifas para possíveis reduções. Vamos agora partir mesmo para o cenário internacional, começando pelos Estados Unidos. Na semana passada, saiu a ata da última reunião do Federal Reserve, o Banco Central americano. E olha, ela diminuiu as chances de um novo corte de juros por lá ainda nesse ano. O documento mostrou que o comitê está mais inclinado a manter as taxas estáveis na reunião de dezembro, por causa de uma maior preocupação com a inflação elevada. Outro ponto é que o relatório de emprego de setembro, que foi divulgado na semana passada, com atraso devido ao shutdown, ele mostrou uma criação de vagas em ritmo forte nos Estados Unidos. Segundo o relatório, foram criados 119 mil postos de trabalho por lá em setembro, e uma média de 62 mil nos últimos 3 meses. Esse patamar é compatível com a estabilização da taxa de desemprego no país.
Em setembro, a desocupação nos Estados Unidos subiu levemente para 4,4%, mas é que houve um aumento na taxa de participação, ou seja, pessoas que antes não estavam trabalhando e nem procurando emprego passaram a ativamente buscar uma ocupação. Além disso, os salários continuaram crescendo de maneira acelerada por lá. Todos esses dados são relevantes porque o Fed vinha reduzindo os juros, preocupado com uma possível piora rápida do mercado de trabalho americano. Mas os números mostram que a criação de emprego por lá mantém certo fôlego. A gente defende que a inflação ainda elevada nos Estados Unidos exige uma postura prudente. Até então, o Fed vinha atribuindo um peso maior ao risco de uma piora do mercado de trabalho, mas agora ele parece mais equilibrado entre seus dois mandatos, que são controlar a inflação e preservar o emprego. Nosso assunto agora é o Reino Unido. Por lá, a inflação perdeu força em outubro, como o Banco da Inglaterra já esperava. Em 12 meses, o índice de preços ao consumidor, o CPI do Reino Unido, ele diminuiu de 3,8% para 3,6%. Outra boa notícia foi que o núcleo da inflação, que exclui itens mais voláteis, como alimentos, energia, álcool e tabaco, esse núcleo recuou para 3,4%, refletindo ali um alívio nos preços de serviços. Vale dizer que esses números ainda estão bem acima da meta de 2%, mas eles estão, de certa forma, caminhando na direção esperada pela autoridade monetária. O Banco da Inglaterra já calculava que a inflação britânica atingiria o pico em setembro e perderia força em seguida, devido à desaceleração dos salários e ao aumento da capacidade ociosa. E isso está relacionado a uma economia que já opera em um ritmo mais lento. A política monetária ainda restritiva também ajuda a conter os preços. Na última reunião, a taxa básica de juros britânica foi mantida em 4% ao ano. Agora, com a inflação em queda e com o desemprego acima do previsto, cresce a expectativa de que o Banco Central do Reino Unido volte a cortar os juros na próxima decisão, que vai ser a última de 2025. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na quarta-feira, o IBGE divulga a prévia da inflação de novembro. A gente projeta uma alta de aproximadamente 0,2% no IPCA 15 e essa alta deve ser puxada pelo grupo de serviços. No mesmo dia, a ministra das Finanças do Reino Unido vai anunciar o plano orçamentário para o ano fiscal 2026. A expectativa é que a ministra fale em aumento de impostos para conter um déficit crescente nas contas públicas. Assim como na França, esse assunto fiscal tem sido bem delicado no Reino Unido. E eu lembro aqui o caso da ex-primeira-ministra Liz Truss, de 2022. Ela teve que renunciar depois de apenas 45 dias no cargo por causa de um pacote mal-sucedido de aumento de gastos. E para terminar a nossa agenda da semana, na sexta-feira o IBGE publica a PNAD de outubro. A gente espera ainda uma taxa de desemprego bem baixa, em 5,6%. E por hoje é isso. Se você me acompanhou até aqui, eu faço um convite. Que tal avaliar o nosso podcast? É só escolher ali a quantidade de estrelas que você gostaria de dar para o nosso trabalho. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time, junto com a Bianca Alvarenga e comigo, Júlia Nunes. A edição de som e a gravação ficaram com a Marina Kubiak. E a divulgação nas redes sociais é da Sabrina Munhoz. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!